Fala filhão, fala filhona, estamos aqui no 5º episódio do Reviver Cast, para honra e glória de Jesus, mais um episódio onde a gente vai ser edificado, vai ser transformado, vai ser tomado pela presença dele. E claro, né, ninguém melhor do que ele, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, aquele que sofre comigo, que chora comigo, mas que também nós damos muitas gargalhadas. Ele, o meu parceiro, pastor Leandro Lisboa. Aleluia! Glória a Deus! Que prazer, meu pastor Alain, mais uma vez estarmos aqui no nosso Reviver Cast, 5º episódio, não é isso? 5º episódio. E para glorificar o nome de Deus, estamos aqui com o nosso irmão Dudu. Amém, né? Glória a Deus. E o primeiro nome se chama Eduardo, mas por esse nome carinhoso, Dudu, é que a gente conheceu mesmo. E Dudu está aqui nessa noite para trazer um pouco do seu testemunho, falar daquilo que Deus fez e ainda está fazendo sobre a sua história cristã. E a gente vai saber, pastor Alain, o que Dudu tem aí para nos trazer nessa noite de testemunhos aí e daquilo que Deus vem fazendo na sua trajetória. Maravilha. Amém, glória a Deus, a igreja com a paz do Senhor, amém. Amém. Pastor Alain, pastor Leandro, muito obrigado por estar aqui, agradeço a Deus por essa rica oportunidade. E vamos conhecer um pouco sobre o Eduardo. Bom, como começar sobre o Eduardo? O Eduardo, ele tem 18 anos, minha mãe se chama Adriana, e meu pai é Erivaldo, eu não tenho irmãos. E a minha história é muito assim, vamos dizer, comparado com as outras pessoas, é mais tranquila, onde literalmente a minha história foi para eu realmente ter nascido da igreja mesmo, porque no mundo eu nunca fui de beber, nunca fui de fumar, nunca fui de ficar com ninguém, literalmente era o Eduardo de boa, porque a criação dele literalmente era: você não vai sair pra rua, você não vai jogar bola, você não vai ir na esquina comprar um chocolate, você vai fazer nada, vai ficar trancado dentro de casa. Então, literalmente a minha vida inteira foi ficar trancado dentro de casa, mas eu aprovo a Deus isso ter acontecido, porque hoje eu entendo que se não fosse Cristo na minha vida, eu não estaria aqui. E vamos embora. Que bênção, Dudu. Dudu se congrega em qual igreja? Bom, ovelha de que pastor? Eu congrego na IBC Sede, lá de Bahia, com o pastor Jorge Luiz. E é uma honra ter esse pastor que sempre me discipula, sempre me ensina sobre a palavra. E só tenho que agradecer a Deus por esse pastor que eu tenho na minha igreja. Glória a Jesus. Também tem o nosso irmão Marcos lá, né? Isso, Marcos Júnior é líder dos jovens, tanto ele como a sua esposa Giza são os líderes da Rede Fire, onde ali a gente se reúne com jovens, a gente começa a conhecer mais a profundo sobre Jesus, a gente louva, a gente faz missões, inclusive essa sexta agora foi sexta, sábado e domingo, falando sobre o amor de Jesus na cidade de Cajá, e a cidade inteira foi impactada pelo amor de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso irmão Dudu, a gente trouxe um tema aí muito importante, né, nesses dias a qual estamos vivendo. E esse tema que a gente traz para você nessa noite é luz em meio às trevas, ser jovem cristão em uma sociedade corrompida. Meu Deus. Muito forte. Muito forte. Então meu pastor aí já vai começar aí, te colocando aí numa prensa aí, para que você possa aí nos mostrar aí o que é ser um cristão em meio a uma sociedade corrompida. Amém. Grande Dudu, como ser um cristão tão cheio de Deus, como a gente sabe que você é um jovem tão cheio de Deus, apenas com 18 anos de idade, mas com a visão de Deus com intensidade imensa, né? A gente vê, pastor Leandro, que quando Dudu chega na igreja, né, aonde ele vai, que Dudu chegou, aí Dudu chegou, a gente estava ouvindo, eu estava indo para casa ontem deixar ele, e a irmã, né, dizendo: Dudu, eu escuto um hino dentro de casa, isso na voz de Dudu, meu Deus. O carisma, né? Então, Glória a Deus. eu sei, Dudu, quando a gente é um espelho para pessoas dentro do reino, o quanto que o diabo tem fúria para tentar nos derrubar. Sim. Qual é os desafios que Dudu passa? Bom, o primeiro, antes da gente resistir ao mundo, nós temos que saber primeiro quem somos em Cristo. Então a primeira guerra está aí. Quem eu sou? Identidade. A mesmo. identidade. Porque literalmente o que o mundo fala é: você é o que você faz. Então, se eu sou um professor, então o Eduardo é um professor. Então as pessoas do mundo estão só focadas no que você faz, na sua profissão. Sendo que nós temos que entender quem é o Eduardo, quem são os jovens, quem você é. Então primeiro eu tenho que estar enraizado com a palavra, porque eu sou o que a Bíblia fala que eu sou. Glória então a lá Deus. em 1 Pedro
capítulo 2, versículo 9 vai falar: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Glória a nós Deus. somos filhos. Eu sou filho de Jesus, você é filho de Jesus. Então, nós somos filhos de Jesus. Então, a primeira identidade é essa. É saber quem eu sou em Cristo. Então, eu sou filho, amado, servo, cordeiro de Cristo, geração eleita, sacerdócio real. Então, quando eu estou apegado a essa identidade, eu consigo começar a vencer as coisas que o mundo nos oferece. Ah, maravilha. Então entendemos assim, porque a gente vê que no mundo atual, as pessoas, os jovens, né, em si, Sim. trocam muito, oscilam muito, né? A fé. Ah, hoje eu estou na igreja, São João estou no mundo. Carnaval, depois do São João, aí... Um exemplo, carnaval, estou no mundo, depois volto para a igreja. O porquê, Dudu, aí, tu que está nessa idade aí, de dizer o que atrai? Porque, pelo que você falou, você nunca foi atraído Sim. por nenhuma festa mundana dessa, porque você sabe que a sua identidade e a sua essência é Cristo, né? Mas dá para entender assim, explicar... Pastor Alain, eu vou lhe explicar mais ou menos. Eu acho que a mente desse jovem é porque eu não consigo compreender. Sim. Vamos lá. Primeiro ponto é o quê? Tudo que o diabo oferece é bom, sendo que até um certo momento. Por quê? Existe um vazio no nosso coração que as pessoas tentam preencher, os jovens tentam preencher com prostituição, com drogas, com bebidas. Então, no momento onde tá pulando o carnaval, esquece os problemas. Por quê? Tá na muvuca, tá pulando, tá dançando, tá fazendo um bocado de coisa, sendo que quando chega dentro do quarto, é um vazio. Aí fica, caramba, eu tava feliz há 2 minutos agora, mas quando eu entro no meu quarto é um vazio, é uma angústia. Então, o que acontece? Aí entra a ponta do iceberg, aonde, opa, para eu estar bem, para eu estar feliz, então vou começar a me drogar. Então ali começa a usar cocaína, começa a usar droga, começa a beber, começa a se prostituir, para tentar preencher um vazio que só Deus pode preencher. E o segundo ponto é a geração que só age no emocionalismo, aonde vai para a igreja apenas por ir, mas não quer realmente estar firmado em Cristo, aonde só vai para a igreja para cumprir uma escala, ou muitas das vezes só vai para a igreja porque se encontrou com amigos. Então acaba perdendo o verdadeiro significado do que é um culto. E o que é um culto? É entregar a verdadeira adoração para Cristo. E a nossa geração, infelizmente, tem perdido esse real sentido, que é tá fazendo um culto como se fosse um show, tá fazendo um culto como se fosse um ponto de encontro com amigos. E isso perde o real sentido do que é um culto, do que é se comportar como um cristão, e principalmente jovem, porque o diabo está a todo momento ali oferecendo os pratos. Mas o interessante é o quê? O meu prato preferido é a lasanha. E o diabo prepara a lasanha, mas ele não vai obrigar você a comer. Ele oferece o prato. Mas quem vai decidir se vai comer é quem? É eu. Então, se eu quero comer aquele prato, eu vou sentar na mesa e vou comer. Mas automaticamente, se eu realmente sou um cristão, o Espírito Santo vai falar: filho, não come. Aos seus olhos é prazeroso, mas vai te levar para o inferno. Olha, aos seus olhos é bom. O relacionamento que eu quero que você esteja é perfeito, sendo que, na verdade, é simplesmente uma cilada do diabo. E, infelizmente, a nossa geração tem carinho nos pratos. Por quê? Anda por vista, infelizmente. Entendo. Então, para Dudu, quais são os maiores desafios para estar firme na presença? Como, pastor, o meu maior desafio como jovem de estar na presença de Jesus, tem esse desafio ou Dudu não tem? Tem muito. Porque a gente pensa, não, Dudu é tão cheio, é tão... carrega a glória de Jesus que nada atrai ele, ou tem? Tem, sim. O maior desafio é literalmente abrir mão do seu próprio eu. É abrir mão do meu próprio eu, abrir mão do meu próprio orgulho. Infelizmente, muitas das vezes, por a gente ser tão visto, as pessoas acabam colocando uma expectativa em cima de nós. Ah, Dudu, só vai fluir o louvor se Dudu cantar. Não. Então, a guerra é ali interna, aonde entra a sua carne e seu espírito. Eduardo tá ali só pra se amostrar. Dudu tá ali só pra dizer que canta bem. Aí, automaticamente, o Espírito Santo tá ali. Filho, não é sobre você. Você não consegue salvar ninguém. Você só canta porque a minha graça sobre a sua vida. Então, assim como ele falou para Paulo, ele fala para mim: olha, eu não vou tirar o espinho na carne, mas é a minha graça que te basta. Então, o maior desafio é isso: abrir mão do seu próprio eu, abrir mão do meu próprio orgulho para entender que só Cristo deve prevalecer sobre a minha vida. Dudu, mas vamos lá. Dentro desse contexto aí, né? Qual foi o momento que você já se sentiu excluído, criticado e pressionado por viver diferente do mundo? Bom,
Na minha conversão, eu recebi a primeira oportunidade na IBC mesmo, dia 19 de julho de 2019, onde era o culto Santa Ceia, e eu falei assim pro pastor, eu quero cantar. E o pastor não me conhecia, ele, meu filho, você canta nas ofertas. Então, eu não sabia cantar, super desafinado, enfim, foi horrível aos olhos humanos ali. Mas quando eu peguei o microfone, eu comecei a cantar Ousado Amor, que é o impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aí beleza, sendo que quando começou a cantar, foi literalmente horrível. Saía do tom, entrava no tom, a igreja começou a rir, sendo que automaticamente eu tirei o microfone das mãos, comecei a levantar as minhas mãos, comecei a adorar verdadeiramente o nome do Senhor. Não liguei para o que as pessoas estavam falando, porque eu sabia que quando eu entendo que o culto é somente a Deus, eu automaticamente me desligo de tudo que é terreno e foco no alvo. Então as pessoas começaram a rir e simplesmente falaram assim, esse menino vai chegar a lugar nenhum. Esse menino vai ser apenas mais um no altar. Então a própria igreja, o próprio corpo, começou a declarar palavras de maldição. Esse daqui vai chegar a lugar nenhum. Esse daqui vai ser apenas mais um no louvor. Sendo que Cristo simplesmente levanta aqueles para confundir aqueles que pensam que são. E na verdade, irmão Dudu, essas pedras que foram lançadas serviu de degrau, não é isso? Exatamente. De inspiração, né? Porque a gente tem que entender que Deus ele permite algumas situações em nossas vidas, não para nos constranger, para nos tirar do foco, mas para que a gente venha entender que cada pedra que é lançada é para o nosso crescimento espiritual. Sim. E o mais interessante é que quando isso tudo aconteceu, a minha mãe falou assim, Dudu, vou colocar você num curso de técnica vocal. E eu, oi? Porque eu nunca pensei que minha mãe ia fazer isso. Então ali eu fiz técnica de vocal, comecei também a tocar violão. Então isso também agradeço a minha mãe também por investir no meu ministério, investir quem eu sou. Se eu sou alguém hoje, por causa da minha mãe e principalmente por causa de Deus. Então agradeço a ela que está assistindo essa live, agradeço muito também por ela e eu te amo, vice mãe. Glória a Deus. Que bênção, rapaz. Você vê assim o olhar de uma mãe protetora, né? Quando viu os bombardeios, quando viu as dificuldades, disse, espera aí. Ele tem desejo, então eu vou dar o caminho e as ferramentas para ele se aperfeiçoar. Agora, parabéns, maninha, por ter tido essa sensibilidade e hoje a gente ter esse jovem com essa voz tão abençoada, né? Que tem abençoado gerações. Agora, quem é Dudu nas redes sociais? Bom, o Dudu nas redes sociais, eu entendo que quando eu pego as minhas redes sociais, é para literalmente falar aquilo que meu coração está cheio. Então, se meu coração está cheio de Jesus, eu vou usar as minhas redes sociais para levar o amor de Jesus. Então, muitas das vezes eu estou sendo para fazer em casa e falo, vou gravar um vídeo cantando para que as pessoas conheçam o amor de Jesus através das canções. Então, ali às vezes eu faço lives cantando, lives falando sobre o amor de Jesus. Então, minhas redes sociais hoje inteira para falar sobre o amor de Jesus. E muitas das vezes, quando eu pensei que, eu vou desistir, vou jogar tudo para cima, o Espírito Santo falou assim, filho, grava uma canção e poste. E quando eu postei, várias pessoas falaram assim, Dudu, eu precisava ouvir isso. O Senhor falou no meu coração. O Senhor tocou no meu coração. Então hoje eu entendo que as minhas redes sociais é para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Se eu abrir a rede social de Dudu aí no Instagram, não tem nenhuma conversinha. Nenhuma conversa. Uma menininha, nem no WhatsApp, aquelas visualização única. Tá em nome de Jesus, não tem aqui. Porque tem uma turminha aí desses jovens aí que é umas histórias, pastor Leandro, que no nosso tempo não tinha esse negócio de celular e tem uns nudes. Misericórdia. Aí que é o quê? Um cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E o mais forte é o quê? Na igreja existe ovelha, na igreja existe trigo, mas também dentro da igreja existe lobos disfarçados de ovelhas e existe simplesmente joio de trigo. E Eduardo, onde é que a gente vai saber quem é um dos outros? Através da separação, quando Cristo voltar. Então, como é que a gente vai saber se a árvore é boa ou não? Através dos frutos. Dudu, mas assim, eu fico imaginando, pastor Leandro, mas alguma menina já mandou um nude, já... Não acredito nisso, não. Nunca mais. Assim, já se declarou para mim. Mas mandar essas coisas, graças a Deus, não tem. Porque assim, o diabo é sujo, meu irmão. Muito. O diabo pega um jovem aí, 18 anos, na presença, um vozeirão desse. Leandro, um caba desse cantando no ouvido da pessoa. Meu Jesus da glória, o caba tem que ser crente. A menina... Dudu, eu tinha um ciúme quando ia um jovem cantar lá na igreja, quando eu namorava com Sara,
eu não cantava, né? Gasgue, quão grande... Peraí, Dudu, eu vou ainda fazer técnica vocal, mano. Quando o caba começava a cantar, eu tava no conjunto e ficava assim, olhando pra Sara, né? Pra dizer, Esse Sara tava... poxa, será que Sara vai me trocar por esse caba porque canta muito? Eu só era só o sangue, dava um trabalho. Aí eu fico imaginando o Dudu chegando. Mas, olha, quando esse homem mexe esse cabelo aí dele de pipoca aí, meu filho. Rapaz, é muito... Aleluia! Ah, um santo no cabelo, rapaz, igual o Sansão. Aí eu digo, rapaz, esse caba, ele é tentado a ir na contramão. Então quer dizer que Dudu... O que Dudu é naquele altar onde eu já vi ministrando, é em casa. Glória a Deus por isso. Vai conversar com Dudu, Bíblia. Bíblia. Não Bíblia tem pura. negocinho de sou crente aqui Não, tá e desviado ali. Não, Deus me livre. Rapaz. Então, na verdade, meu pastor, a gente vê aí uma postura e uma resistência, né? Na vida de Dudu, porque eu creio e a gente vê cada momento que Dudu chega ali para nos visitar na nossa igreja Cristã Reviver, a gente vê a intimidade que Dudu tem com Cristo, diante dos louvores, diante das amizades, a gente vê o comportamento, né? Mas, Dudu, eu quero te fazer outra pergunta. Você já foi tentado a ceder para se encaixar nos padrões do mundo? Se aconteceu isso já, chegou aquela tentação que você disse, rapaz, essa aqui eu tremi. Essa aqui me chamou a atenção. Já. E o que foi que aconteceu de não você ceder essa tentação? Muitas pessoas, eu fui uma pessoa que não tinha muitos amigos. Era literalmente eu, minha mãe, meu pai e acabou. E eu sempre quis ter amigos. Eu via todo mundo indo pro shopping em grupo, eu via todo mundo indo pra praia e eu, trancado dentro de casa, eu falei assim, mãe, o porquê eu não posso sair com os meus amigos? Porque você não tem amigo. Amigo é eu e seu pai. E eu ali sem entender, e chegou um tempo, mesmo dentro da igreja mesmo cantando, falando sobre o amor de Jesus, e eu começava a me comparar. O porquê eu não sou igual a fulano? O porquê eu não sou igual a ciclano? Então, automaticamente, as pessoas me julgavam pelo jeito que eu era, pelo jeito que eu me comportava, pelo jeito que eu agia. Então, ali foi trazendo algumas inseguranças dentro de mim. E eu falei, opa, para eu entrar nesse grupo, preciso me comportar desse jeito. Meu Deus. Então, automaticamente, não era o Eduardo em si, era o personagem de um Eduardo que queria se encaixar com um grupo. Sendo que quando eu falei assim, Senhor, eu vou mudar, não porque é para o Senhor, mas sim para as pessoas. Automaticamente ele falou assim, ei, você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui para me agradar. Então eu te criei assim, eu te fiz assim. Então eu quero que você se haja como você é. Porque eu vou te usar do jeito que você é. Então muitas das vezes o problema da nossa geração é isso, se comparar demais. Sabe? É olhar para a vida da outra pessoa e ver, caramba, Eduardo é literalmente assim, ele canta muito bem, Eduardo prega muito bem, o pastor Alain, meu Deus, queria ter essa unção do pastor Alain. Então começa essa comparação. E infelizmente as redes sociais é o nosso maior inimigo. Onde os jovens, vou falar mais jovial agora, os jovens sabem da separação entre Virgínia e Zé Felipe. Então, olha o casamento deles dois. Era literalmente só sorriso, era foto, era viagem, não sei o quê. Sendo que lá no fundo existia uma mentira. Lá no fundo era literalmente uma falsidade, onde só mostrava aquilo que as pessoas queriam ver. Isso. Uma alegria ali, só que era uma alegria passageira. Isso. Então, quando houve um término, aí começou a descobrir quem era a Virgínia e quem era o Zé Felipe. Então, infelizmente, a nossa geração está enraizada com o que vê. Está enraizada com as redes sociais, que no lugar de usar para a glória de Cristo, usa para o quê? Para o diabo, usa para satisfazer os desejos da carne. Isso. Dudu, diante dessa fala sua aí, Deus me traz à memória um versículo que se encontra lá em Romanos, capítulo 12, o verso 2, e depois de eu fazer a leitura, você vai me trazer aí algo que Deus ministrar no teu coração através desse versículo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então esse verso nos mostra que quando a gente verdadeiramente renova a nossa mente, o nosso pensamento, a gente experimenta, na verdade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então me fala aí, o que é que se encaixa na vida de um cristão jovem para estar dentro desse verso aqui?
Bom, isso liga com o que eu falei, que é sobre a identidade. A identidade. Então, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, automaticamente tudo que é carnal perde o seu valor, porque eu encontrei o bem mais precioso que é Jesus. Glória a Deus. Então, interessante é que vai falar, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sendo que um versículo antes vai falar, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. Esse culto racional não é baseado no emocionalismo, mas sim com isso aqui, ó. Com sabedoria, com entendimento. Então, quando eu decido entregar o meu corpo verdadeiramente a Cristo, então automaticamente eu vou passar por uma metamorfose. Vou começar a passar por uma metanoia, que é o quê? Assim como a borboleta precisa passar um processo, a largata precisa passar por um processo para virar borboleta, assim somos nós cristãos. Principalmente jovens, onde tem que se realmente abrir mão de muitas coisas carnais que você queria viver, porque a palavra do Senhor vai dizer aqui, os planos que eu tenho sobre vocês não são de maus, mas sim de bênçãos. Então Deus é especialista em pegar os nossos sonhos, os nossos planos e jogar no lixo. Por quê? Muitas das vezes a gente pensa que, eu quero ser um médico, sendo que o que o Senhor tem para você é muito mais além. Então, automaticamente, ele pega esses seus sonhos, esses seus planos, joga no lixo e começa a escrever uma nova história. Mas, para isso, você tem que permitir ele ser o centro da sua vida, porque Deus, ele é educado. Ele bate na porta do seu coração. Ele só vai entrar se você o abrir. Mas se você não abrir, entenda, ele vai bater na porta. Mas lá em Isaías 55, versículo 8, vai falar, busque enquanto se pode achar. Então, automaticamente significa que se ele está batendo hoje, possa ser que amanhã ele não esteja mais batendo na porta. Então, infelizmente, a gente pensa muito no amanhã. Não, depois eu oro. Não, depois eu leio a Bíblia. Não, depois eu vou para a igreja. Depois eu vou jejuar. E se não houver mais esse depois? Porque o homem cria planos, mas a última palavra vem do Senhor. Então, quando eu entendo... O que te ajuda a resistir a essas tentações? A comunhão. Porque, literalmente, o discipulado é a comunhão entre a igreja, é a comunhão entre os irmãos. Porque a caminhada, ela é difícil sozinha. Mas quando eu estou no corpo, com a igreja, com o discipulado, com os pastores, com a minha liderança, começa a ficar mais fácil. Por quê? É um carregando o fardo do outro. E é como a palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E em Provérbios 27, 17 vai falar, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, que no caso é amigo aqui. Então, quando eu estou em comunhão com a igreja, o ferro afia o outro ferro. Então, quando você cair, tem alguém ali para se levantar você. Então, na verdade aí, Dudu, ter amigos cristãos faz uma grande diferença. Muito, muito. Porque não é que é errado ter amigos do mundo, mas aquela questão, esse teu grupinho vai te levar para perto de Cristo ou para longe? Porque o Senhor nos chamou para influenciar e não para ser influenciado. E muitas das vezes as pessoas pensam, não, é porque esse meu grupinho aqui, eu vou falar sobre o amor de Jesus. Falar da boca para fora é muito fácil. Mas no dia a dia, você vai começar a pegar os 3 jeitos do seu grupinho mundano. Isso. E as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, ué, mas não era cristão? E você nem percebe que você está agindo igual eles. Então, ter amigos cristãos é muito melhor. Por quê? Mesmo propósito, mesma visão, mesmo alinhamento. Está ali unido com a palavra. Então, ter amigos cristãos é maravilhoso. Eu indico você, jovem, que não tem amigos cristãos. Meu irmão, se você congrega uma igreja, você precisa ter amigos cristãos. Converse com a sua liderança, converse com seus pastores, porque você precisa de um discipulado. Eduardo, o que é um discipulado? É você literalmente buscar a palavra, entender realmente o que é a Bíblia. Então, eu creio que aqui tem pastores que confia na palavra, que é sábio na palavra, que entende a palavra. Então, você que é da Reviver, não está sendo discipulado, procure o pastor Alain, procure o pastor Leandro, que eles sim sabem da palavra. Então, meu irmão, se você não está sendo discipulado, você está perdendo tempo. Então, corre que o pastor tem muita coisa para fazer com você, viu? Como ele diz, pastor, então você que é jovem, procura as redes sociais de Dudu, fala com ele, para ele lhe discipular, para ele poder lhe orientar. Então, alguns toques estão sendo passados aqui para essa geração
de como viver o melhor de Deus. Está mostrando aí, irmão. Você tem que estar perto de amigos que te levam para perto de Deus. Pessoas que, quando você vai se reunir, a conversa é sobre Deus, é sobre círculo de oração, sobre consagração. Dudu, mesmo esse final de semana, esteve num grande avanço missionário na cidade de Cajá, lá no Cajá, falando do amor de Jesus, buscando. Olha só. Foi o quê? Foi na sexta? Foi na sexta e voltou no domingo. Foi na sexta, voltou no domingo. No domingo ele já foi lá para a igreja à noite, voltando já dessa missão. Qualquer outro jovem dizer, eu vou para casa descansar. O descanso de Dudu é na presença do Pai, meu irmão. Deixa pra descansar quando eu Dudu, morrer. Mas quem é, meu irmão, assim, que... Pastor Alan, eu me espelho em tal pessoa. Eu olho para ele e vejo assim, rapaz, esse cara é uma referência. Quem é referência para Dudu hoje no reino espiritual? Quem é esse mentor de Dudu? Bom, eu vou falar as pessoas da minha igreja, principalmente o pastor Jorge. Glória a Deus. Porque, literalmente, meu pastor, assim, ele poderia ter desistido há muito tempo. Mas, quando eu olho para o meu pastor, eu falo assim, cara, eu quero ser igual ao meu pastor. Porque é guerra se levantando, murmurinho se levantando, ele ali firme, baseado na palavra, ele prega com alegria, ele serve com amor. Então, minha inspiração é esse pastor, meu pastor Jorge. Em relação às redes sociais hoje, a minha inspiração é Augusto Nicodemos, literalmente Camila Barros, onde literalmente são servos do Senhor, onde prega a palavra, que realmente assim, está enraizado na palavra, e sim, que mostra a verdade. Então, esses pastores que são referência para mim, eles não passam a mão na sua cabecinha, você errou, tá tudo bem, ó, peça perdão que ele vai lhe perdoar. Não, meu filho, errou, olha, Jesus vai lhe perdoar, mas também você vai ter uma consequência pelo seu pecado. Exatamente, porque muitas das vezes as pessoas só vão para a igreja para recebe isso, recebe aquilo, sendo que quando é confronto, as pessoas, deixa, eu vou sair dessa igreja. Porque quando começa a confrontar o ego, quando começa a confrontar o pecado, aí, o pastor tá com raiva de mim. Não é isso não, meu filho. Ele não está ali para agradar você, não. E se você pensa que o pastor tá ali para lhe agradar, você está muito enganado. Porque entenda, o pastor não está aqui para agradar a você. Ele está aqui para ser obediente à voz do Senhor. Então, se você está fazendo alguma coisa de errado, entenda, se você está escondendo algum pecado em oculto, vai chegar um tempo que esse pecadinho de estimação vai ser revelado. E se eu fosse você, eu se arrependia verdadeiramente. Porque, pastor, existe uma diferença entre remorso e arrependimento. E o que é remorso? Remorso é, pequei hoje, ai, Senhor, me perdoa. Amanhã, volta para o mesmo prato. Ai, Senhor, me perdoa. Aí fica girando, brincando com a presença, brincando com Jesus, brincando com o Espírito Santo, sendo que de acordo com a palavra, Davi pecou com Betseba, mas o que acontece? Ele escreveu uns salmos de um verdadeiro arrependimento. Então você vai ver na Bíblia que ele não pecou mais em relação ao pecado de adultério. Ele não pecou, por quê? Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu entendo que, cara, o que eu fiz machucou a presença do Senhor. Então, já que eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu não posso mais cometer esse ato. Então é isso que falta na nossa geração. É isso que falta na nossa geração como jovem, que é o quê? A sensibilidade. Está tão enraizada com o pecado, está tão abraçada com os braços do diabo, que acaba esquecendo da presença, onde só busca o Senhor para massagear o ego. Mas simplesmente na igreja busca uma coisa, mas quando você sai da igreja, tá ali, abraçado com o pecado, abraçado com o diabo. E a palavra fala que não tem como servir dois senhores. Ou a gente serve a Cristo ou a gente serve ao diabo. E a pergunta que eu faço para você é, quem você está servindo hoje? Ao diabo ou a Jesus? Mas é porque dizem assim, Dudu. Não, mas é porque o bichinho é jovem. Tipo assim, como o jovem tem que pecar mesmo. Não, o bichinho é jovem. Aí, tipo assim, deixa ele pecar. Vai chegar um dia que... E se esse dia não chegar, né? Exatamente. Eu tive 2 testemunhos de jovens que foram do tempo da minha mocidade. Eu lembro de um que foi para frente de um colégio. Coisa de jovem, né? A gente já usa esse termo. Coisa de jovem, pastor Leandro, foi paquerar na frente da escola. Só que aí ele paquerou, deu em cima, quando diz o termo, de uma menina que tinha envolvimento com um cara errado do mundão. No outro dia o cara foi lá, matou ele. Lembro demais desse jovem. Teve outro jovem também, da nossa mocidade, que foi tomar banho num rio. Quando ele frecheirou, bateu de cabeça, teve uma lesão, veio a óbito também. Tudo jovens, e muito jovens.
Só que a mente do ser humano em si é dizer, o bichinho é jovem, meu irmão, é reino espiritual, Dudu. Na verdade aí, pastor, esse último aí que o senhor falou, foi uma desobediência, né? A mãe estava trabalhando, ele foi escondido com alguns amigos para um rio lá perto, lá no Alto Mateus, e aconteceu a fatalidade. Então a palavra aí que se encaixou, infelizmente, foi a desobediência, né? Sim. Então a desobediência, ela cria e gera danos, né? Isso. Infelizmente, chegou à morte, né? Grande Dudu, em meio a esse teu mundo, né, que eu já passei, eu tô com 37, 15 anos a mais por aí, como lidar com a solidão, ansiedade, como é aí para os jovens da atualidade? Porque hoje tem algumas coisas que eu digo até assim, eu posso estar pecando por inexperiência, por ignorância, mas a gente já diz assim, estou entrando em depressão. Às vezes você está chamando algo que você parece que acha bonito, mas é muito mais profundo viver dentro de um cenário desse. Mas diga aí para mim, aí para a gente, como é vencer, como é lidar com esse momento. Dudu já teve esse momento na vida dele? Bom, eu já tive um comecinho de depressão, literalmente por essa comparação com pessoas onde eu queria ser incluso em ciclos de amigos, sendo que tudo isso às vezes não é nem que a pessoa realmente está em depressão, mas sim psicológico. Sabe? Não estou falando que quem tem depressão e ansiedade é modinha, não é isso. Mas muitas das vezes, ouvir tanto, aí acaba gerando em você mesmo esse sentimento de depressão, esse sentimento de crise de ansiedade, e muitas das vezes é emocional, muitas das vezes é psicológico. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com depressão, quando a pessoa está com crise de ansiedade, nós temos que entender que Cristo também está nesses momentos. Não é porque você está com crise de ansiedade que o Senhor vai afastar de você. Não, não é isso. Ele está em todo o tempo. Porque em Salmos 34, versículo 18, vai falar: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Então, em meio a essa crise existencial, em meio a essa crise de depressão, em meio a essa crise de ansiedade, quando nós estamos com o nosso coração aberto, quebrantado, o Senhor está perto. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é você se preocupar com o que ainda não aconteceu. Então, você está se preocupando precipitadamente, aonde você tem que começar a viver o hoje, porque a palavra do Senhor vai falar que, a cada dia que passa, vai trazer as suas próprias maldições, vai trazer as suas próprias preocupações. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, Cristo é o alívio que a gente precisa. Em meio a esse tempo de crise, em meio a esse tempo de depressão, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar, mas para isso Ele só quer que você abra o seu coração, porque Cristo, como eu já falei, Ele é educado, então Ele só vai fazer aquilo que você permite que Ele faça. Então a gente tem que entender isso, que quando eu estou passando por alguma crise, não é que Ele se afastou de mim, pelo contrário, Ele está perto e Ele quer que você abra o seu coração para Ele curar feridas que o passado fez. E literalmente é sobre isso. Então, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, quando eu começo a abrir mão das coisas do mundo, e quando eu literalmente entendo que o Senhor está perto, independente das situações, independente do que aconteça, eu começo a ser curado em áreas que não foi as pessoas que nos feriu, mas literalmente o próprio inimigo lançando setas, o próprio inimigo levantando pessoas para nos machucar. Então, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu começo a ser curado em áreas que as pessoas me feriu, em setas que o diabo lançou sobre a nossa mente. Glória a Deus, glória a Deus. Então, grande Dudu, vencer os desafios de um jovem nesse mundo tão pesado, cheio de propostas, né? Cheio de informações, porque eu lembro, pastor Leandro, que a gente tinha só pecava se fosse ou no encontro ou por ligação. Isso. Mas hoje em dia as redes sociais estão acabando com a intimidade dos jovens. Sim. As redes sociais tá se cumprindo lá Salmos primeiro, né? As rodas dos escarnecedores não são mais numa praça, não são mais na frente de uma casa, numa mesa. São em grupos que se faz de estar com pessoas que se dizem amigo, que comungam do mesmo pecado, pastor. Sim. Que está ali dizendo, de vez de nos reunir, igual eu sei que Dudu faz,
Salas de orações. Salas de orações. Tem o lado pecaminoso, né? Sim. Tem pessoas que dizem, rapaz, eu sou crente, mas dá para viver de todo jeito. Eu posso pecar, eu posso me prostituir. Eu sou jovem mesmo, Jesus sabe, Deus sabe que do meu coração. E tem muitos que estão descendo a sepultura sem Jesus por conta disso. Agora, o que é que Dudu se abastece? Assim, pastor, eu me esforço, eu luto muito para ter essa comunhão, mas a minha vida é eventos. Quais são aí o que Dudu pode dizer? Eu te convido a fazer parte desse evento, desse evento, desse evento. Isso tudinho são energéticos, são que me abastece. Manda aí para essa turma saber que tem como, meu irmão. Vamos lá. Bom, como é que o Eduardo ele se abastece? Primeiramente, da intimidade com Deus no secreto. Porque não adianta a gente ir para os eventos, só passar 3 dias com Jesus e o resto do seu dia, do seu ano, da sua vida inteira, tipo, só depender de eventos. Não, não é isso. Quando eu entendo que a minha dependência está em Cristo, eu tenho que buscar Ele também no secreto. Todos os dias. Todos os dias. Em todo lugar. Qualquer lugar, o Senhor quer que você busque Ele. É sobre esse sinal de dependência. Então, é algo meu. Quando eu acordo, eu não pego meu celular. Eu oro, falo assim, Senhor, estou aqui entregando meu dia, eu te agradeço por isso, quero que o Senhor vá trabalhar comigo, quero mostrar essa dependência para o Senhor. E ao meu dia a dia, estou ali no ônibus, eu começo a orar no Senhor em espírito, começo a pegar meu celular, abro a Bíblia no celular, começo a ler, fazer meu estudo, fazer meu devocional. Isso é todos os dias. E para um jovem que não sabe o que fazer, não sabe para onde começar, eu indico a você 3 projetos, tá? Primeiro é o Team Impacto, que é de 12 a 17 anos, que vai abordar literalmente assim, 2 facções, isso eu posso falar, tá? 2 facções, onde ali o jovem vai se colocar no meio de várias cenas, onde ele vai ser confrontado ali e entender o porquê ele está naquela situação, que é para ser um missionário. Então, automaticamente o Team é para despertar o seu chamado, despertar aquilo que Deus mandou você fazer, que é o ir do Senhor. E o Contágio é mais espiritual, onde cura, libertação, sabe, contaminação do pecado, vícios de pornografia, vícios em geral. Então o Contágio é mais uma descontaminação, literalmente, onde você vai para aquele evento, vai ser literalmente assim lavado, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser restaurado, para quando for na segunda-feira você contagiar com o amor de Jesus para as outras pessoas. E o jovem, já adulto, que tem 18 anos, indica você um Impacto Radical, onde você vai ser colocado no meio da igreja perseguida, onde literalmente você vai se comportar como missionário perseguido. Então ali você vai ser confrontado com a palavra e literalmente o radical vai mostrar para você que você realmente não está sendo um cristão de verdade, onde você deveria ser um cristão de verdade. Então, esses eventos eu indico super você ir, e principalmente que tem meu coração, que é o Contágio, onde o Senhor ele tem falado comigo poderosamente nesses eventos. Então, todas as edições que passa do Contágio, o Senhor ministra algo diferente. E o que ele tem me levado esse ano é o lado de cura, onde o Senhor ele tem mandado eu orar por cura. E os dons não cessaram, sabe? O Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós temos os dons do Espírito Santo. E ele quer que a gente literalmente assim fale como Isaías, eis-me aqui. Então, quando eu começo a abrir meu coração, eis-me aqui, Senhor, ele vai começar a me levar, ele vai começar a me usar do jeito que ele quer, entendendo que tudo é para ele, tudo é para ele, toda honra e toda glória deve ser dada para ele. Porque Lúcifer, ele era um anjo ali, ele adorava o nome do Senhor, só que teve um probleminha, o ego, a soberba, o orgulho, aonde querer ser maior do que Deus. Então, muitas das vezes, por a gente ser tão visto, por a gente cantar muito, pregar muito, né, falando sobre mim, as pessoas geram uma expectativa. E muitas das vezes eu recebo, Dudu canta muito, Dudu prega muito, sendo que nem todo elogio é da parte do Senhor. Verdade. Às vezes é o diabo falando assim, olha, tu só você canta como ninguém. Se você não cantar, a glória de Deus não desce. Não é isso. Então o diabo vai lançar as setas, vai lançar a semente. Então eu falo assim, meu irmão, glória a Deus por isso. Toda a honra é para ele, eu não sou nada. Então, é literalmente você apagar as mentiras de Satanás, apagar os dardos inflamados do inimigo. Então, essa é a minha forma de como ser cheio do Espírito Santo, de como buscar, de como mostrar essa dependência no Senhor. Maravilha, que bênção, querido. Então tá aí, algumas dicas para vocês jovens.
o que é que Dudu busca. Primeiro a intimidade pessoal e depois esses projetos que tem. Querido, mas também nesse momento nós queremos entrar aqui agora para poder ter esse ReviverCast. Tem porque nós temos parceiro, nós temos colaboradores. E está aqui nesse momento um dos nossos colaboradores, NL Salgados, o sabor da sua festa, tá? Então você quer fazer sua festa, você quer casamento, aniversário, procura aí. Pastor Leandro, se eu fosse o senhor, eu até experimentava. Aproveitando esse Foi, momento. vamos junto. Rapaz, vocês comem É o e melhor, eu tá? falo, O né? melhor, o melhor. Rapaz, Ó, NL se Salgados, tá aí, tá Esse é o bom? melhor, viu? É o Então, melhor, tá? assista esse vídeo aí. I remember when I lost my mind. There is some place about that place. Even that emotions and an echo. There's so much space. And you there, we don't care. There is Pronto, querido, é isso aí, hein? Pastor Leandro, Dudu. E aí, tá aprovado esse salgado? Meu amigo, Coisa feia, falando de boca... Ah, não, mas chique fala de boca cheia, que eu já vi na televisão. Ó, você aí que quer contratar essa empresa aí, NL Salgados, tem o nosso apoio, a nossa nota, e a nota não é 10 não, é 1000, viu? Então, vai lá, faz o teu pedido, vai ficar aí o número aí, vai ficar o Instagram, e você faz o teu pedido. E aí, Então, Dudu? meu Aprovadão amigo, aí? Acho que no céu vai ter essa coisa no céu. Esse Meu amigo, chefe. Meu chefe. Queridos, vamos lá para o nosso outro parceiro, né? Impacto Soluções Contábeis. Impacto Soluções Contábeis. Assiste esse vídeo aí. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Pronto, querido, é isso aí. Impacto Soluções Contábeis, tá? Você está precisando desse apoio, procura Impacto Soluções Contábeis. Mas também nós temos outro parceiro, nosso outro parceiro, olha aí, estamos precisando, pastor Leandro, viu? Ciclo Bikes, peças, serviços e acessório. Estou precisando comprar uma bike para poder dar uma pedalada para baixar esse bucho, hein? Baixar o lombo, né? Querido, Pra mim que eu então, tô ficando... assiste esse vídeo aí. É isso aí, querido. Ciclo Bikes, tá bom? Lá no Alto do Mateus, um parceiro do ReviverCast. Deus abençoe nosso irmão Dinho, sua irmã Viviane. Obrigado por todo o apoio, tá? Vamos lá, pastor Leandro, voltar para esse jovem cheio de Deus. Ó. Meu pastor, a gente vai pegar esse gancho aí, a qual o nosso irmão Dudu falava aí sobre o chamado, sobre missões, porque eu recebo muitos jovens lá na nossa igreja perguntando qual é o seu chamado. Pastor, como eu descubro qual é o meu chamado? Né? E Dudu estava falando aí sobre o chamado. Eu queria que nosso irmão Dudu aí nos falasse aí um pouco de como esses jovens podem chegar a esse denominador comum aí do seu chamado, de como exercer o seu chamado e qual é o seu chamado. Bom, nós temos que entender que todo cristão já tem apenas uma missão, que de acordo com a palavra é
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ide pregar não é apenas sobre as quatro paredes, mas é um estilo de vida, onde você prega com as ações, você prega com a sua vida. Então, Eduardo, não sei qual é o meu chamado. Simples, abra a sua Bíblia e vá ler ela, porque aqui já está tudo. Então, tudo que Deus fala está na palavra. E muitas das vezes as pessoas falam, eu quero que Deus fale comigo. É porque, infelizmente, você está com a Bíblia fechada. Então, como é que você quer que Deus fale com você se a Bíblia está fechada? Então você está sendo um hipócrita. E, infelizmente, a nossa geração está baseada nessa hipocrisia, onde só vai para a igreja para ouvir o pastor falar e quer que Deus use o pastor, sendo que Deus quer falar com você em casa, no seu dia a dia. Aí muitas das vezes, por a gente ser imaturo espiritualmente, por a gente ser criança espiritualmente, por só querer abrir a Bíblia em Salmos 91, porque infelizmente até os católicos mesmos vai pensar o quê? A Bíblia é um amuleto da sorte. Isso. Então, para não chegar demônios na minha casa, eu vou deixar lá aberto no Salmos 91. Sendo que não adianta, porque o que adianta você estar lá com uma Bíblia no Salmos 91 e a sua vida inteira está sendo entregue ao diabo? Não adianta de nada. Infelizmente, nós temos que quebrar isso. Quebrar na nossa cabeça que a Bíblia, que o Espírito Santo é um copo descartável, onde eu só vou usar Jesus na hora que eu perco o controle ou quando eu necessito. Não é isso. Então, a missão do jovem, a missão de toda a igreja primitiva é pregar o evangelho a toda criatura. Então, os próprios discípulos eram jovens. Eu acho que o mais velho ali era Pedro, com seus 17, 18 anos. Ali era o mais velho ali. Então, quando Jesus fala para os discípulos, ide e pregar o evangelho, automaticamente eles largaram tudo e fizeram o que Jesus mandou, que é pregar o evangelho. Então, essa mesma palavra continua sendo para nós. Prega o evangelho a toda criatura, independente se você está com microfone ou não. A pregação, o ide do Senhor, a palavra é ide, mas no grego é indo, no hebraico é indo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é um estilo de vida. Então automaticamente, quando eu agarro isso, vou pregar, independente se eu estou com microfone ou não. É um estilo de vida, na minha escola, na minha faculdade. Então aonde eu chegar, eu tenho que exalar o perfume de Cristo. Grande Dudu, que conselho você dá para essa juventude, para esses jovens cristãos? Qual o conselho que tu dá para esse século que a gente está vivendo de tantas turbulências psicológicas, sentimentais e espirituais? Quais os conselhos você, como jovem, dá para essa turma aí? Bom, agora vou só engrossar um pouco um caldo, porque literalmente nós temos que parar de ser hipócritas e parar de ser meninos espiritualmente. Porque nós temos muita maturidade para falar sobre tudo que envolve o carnal. Sobre sexo, a gente é muito inteligente. Sobre pornografia, a gente é muito inteligente. Mas quando envolve a palavra, a gente é imaturo, a gente é criança, a gente é menino. Onde tenta buscar a resposta de Deus até com o vento. Ai, Deus, se essa folha cair aqui, é da tua vontade. Não, nós temos que parar de ser hipócritas a esse ponto. Porque tem pessoas morrendo por causa do evangelho, enquanto nós podemos pegar essa Bíblia aqui e a gente não lê. Então, o conselho que eu dou é, entenda a sua dependência no Senhor. Então, quando eu entendo que eu sou dependente do Senhor, automaticamente, sinceramente, tudo que é carnal perde o seu valor. Então, assim como Paulo declarou, considero tudo como perda. Por que ele falou isso? Porque ele considerou tudo como perda, porque ele encontrou o seu bem mais precioso, que é Jesus. Então, infelizmente, o conselho que eu dou também é outro ponto, tá? Você passa, pronto, hoje é domingo, vamos dizer que hoje é domingo, tá? Culto de Santa Ceia. Aí você se arruma todinho, sendo que o seu dia inteiro foi Netflix, o seu dia inteiro foi TikTok, o seu dia inteiro foi o Instagram, foi passar os rios pra cima. Não tô dizendo que isso aqui é errado, mas entenda, você acaba se enchendo de coisas que não agradam ao Senhor. Por quê? Você, assim que acordou, pegou o celular. Assim que você acordou, você nem sequer deu um bom dia para o Espírito Santo. Então, automaticamente, você deixa Jesus de lado. E tudo bem por aí. Tudo bem. Então aqui você começa a ficar cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Mas quando chega no culto, você fala, Senhor, fala comigo. Senhor, me enche. Senhor, me usa. Senhor, derrama dom sobre mim. Aí o Senhor fala, como é que eu vou te encher, terra seca? Como é que eu vou te encher, árvore sem fruto, se o seu coração já está cheio de coisas que não me agrada? Então, para você ser cheio do Espírito Santo, para você literalmente assim, entender que você é em Cristo, você tem que se esvaziar. Você tem que literalmente assim, abrir mão daquilo que você mais ama por amor a Cristo. Porque olha o que João Batista
fez? João Batista, ele foi para um lugar onde ninguém queria ir, que era o deserto. E ninguém quer pregar no deserto. Então, automaticamente, João Batista, ele prepara o caminho para o Senhor. Então, quando João Batista prepara o caminho para o Senhor vem, ele batiza e ele vai falar, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias. Então, ele que deveria me batizar. Mas para cumprir aquilo que a palavra fala em Isaías, então eu vou batizar ele. E automaticamente, quando ele é batizado, vai rasgar os céus e vai descer uma pomba. E a voz vai falar, este é o meu filho, a quem Glória eu a amo. Deus. Então, o que acontece? Quando Deus fala isso, em relação a que Deus ama ao Filho, automaticamente a palavra vai dizer, e o Espírito levou Jesus ao deserto. Então nem todo deserto que você está passando é o diabo, não. É sim o próprio Espírito te levando para que você cresça no amadurecimento espiritual. Porque Deus não quer que você seja mais como um menino. Porque assim como Paulo falou, antes agia como menino, antes falava como menino, mas agora eu sou homem. Então ele passou por essa maturidade espiritual. E a mesma coisa é isso que o Senhor quer fazer com nós. Ele quer que a gente literalmente caminhe para essa maturidade espiritual e que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Porque tudo que há de bom em nós é Cristo e tudo que há de ruim sou eu mesmo. Então, é sobre a gente parar de ser hipócrita, sabe? Parar dessa hipocrisia e realmente a se assumir como um verdadeiro cristão. E é isso que nós precisamos ser. Isso, Dudu. Então quer dizer que você já teve a oportunidade de evangelizar, impactar alguém com a sua forma de viver. Sim. Então, com o seu testemunho, você consegue impactar pessoas a ver verdadeiramente que você é um jovem que realmente serve com veracidade e com grande testemunho diante das pessoas. Sim. Então, fala um pouco aí como você consegue impactar esses jovens, dizendo assim, Dudu realmente é um jovem de Deus, Dudu realmente, eu quero estar perto dele para aprender, para ser igual ou parecido a Dudu. Então fala um pouco aí como você consegue impactar esses jovens. Bom, literalmente pregar com as ações não é muito fácil, porque falar é muito fácil, difícil é com as ações, sendo que quando a gente decide seguir esse Cristo, literalmente a palavra, o evangelho não é conforto, é confronto. Então, antes de você pregar para alguém, você precisa viver isso. Então, antes de eu ministrar qualquer coisa, antes de eu pregar qualquer coisa, eu preciso viver isso. Então, esses dias eu ministrei sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos, que é o tempo do homem e o tempo de Deus. Sendo que, na segunda-feira, o Senhor começou a me colocar em provas. Vamos ver se você realmente está vivendo aquilo que você tanto prega. Então, foi difícil, mas quando eu entendo que eu preciso me comportar como a palavra, aí eu tenho que literalmente assim me espremer todinho para exalar o perfume de Cristo. E tudo isso se resume a apenas uma palavra: renúncia. Então eu falo uma palavra que assim carrega no meu coração, que é: nós temos que sentir prazer nas renúncias. Nós temos que sentir prazer com as perdas, porque nós somos peregrinos. E o que é um peregrino? É literalmente não criar raízes em lugares nem pessoas. Então, o Senhor nos chama como peregrinos. Passagem. Exatamente. Então, infelizmente, nós queremos ser peregrinos, mas não exercer a função de peregrino, que é de passagem. Então, nós queremos criar nossa tenda em lugares. Nós queremos criar nossa tenda em pessoas, em ambientes. E aquilo que era para ser bênção de Deus, acaba virando dor. Por quê? Porque eu criei raízes em lugares que não deveria ter criado. Meu Deus. Grande Dudu, o homem é diferenciado. E que conselho você daria para esses jovens? Ser crente é careta demais, eu não posso curtir isso, eu não posso ir para uma balada, eu não posso pegar várias mulheres. Que conselho tu dá para essa tropa aí, meu irmão, que tem essa mente? Essa pessoa que tem essa mente, eu faço apenas uma pergunta. Quando você entra dentro do seu quarto, o que é que você sente? Que eu saiba, é um vazio. Então, automaticamente, você está perdendo o seu tempo vivendo as coisas do mundo. Por quê? Você literalmente está sendo uma pessoa com duas máscaras. Por quê? Na frente dos outros está ali, alegre, pulando, vivendo, não sei o quê, se drogando, se prostituindo, mas quando você entra dentro do seu quarto, eu sempre vou falar isso. Quando você entra dentro do seu quarto, você olha para o seu lado, olha para o outro e vê absolutamente ninguém. Porque amigo, quando tá tudo bem, é perfeito, vai aparecer um monte. Mas quando você precisa, onde é que está esse seu amigo? Que fala que é irmão? Onde é que está aquele amigo que fala assim, conta comigo, parceiro? E quando você está na dificuldade, nem sequer aparece para te dar nenhuma água. Então, automaticamente, o conselho que eu dou para você é:
Se você fica com alguém, se você manda nudes para alguém, se você prostitui o seu corpo, uma coisa eu lhe digo, quando Jesus voltar, você não vai. Você vai ficar, isso sim, porque se você fica com alguém, você está brincando com o seu corpo e o corpo da outra pessoa. Ah, é porque eu tenho a graça, eu sou filho de Jesus. Opa! Nem todos são filhos de Jesus. Então eu só começo a ser filho de Jesus quando eu começo a entender que o que Cristo fez por mim e quem eu sou em Cristo. Então quando eu começo a entender quem eu sou em Cristo, começo a me tornar filho. Então se você peca, não é que você vai para o inferno, mas entenda isso. Todos nós somos pecadores, mas alcançados pela graça. Então existe uma diferença entre estar no pecado e viver no pecado. Estar no pecado é, pequei hoje, mas amanhã vou me santificar. E estar vivendo no pecado é, todos os dias, diariamente, viver no pecado, enraizado com o pecado. Porque o inferno não é lugar para quem peca. Não. É lugar para aqueles que não se arrependeram de verdade. Então você tem que entender isso, que o inferno não é lugar para quem peca, e sim para aqueles que não se arrependeram de verdade. Então, meu irmão, você está sendo enganado por Satanás. Existe uma venda nos seus olhos, e eu declaro nessa noite, no nome de Jesus, que todas as escamas venham cair dos seus olhos, e que você venha encontrar a verdadeira luz, a verdadeira palavra que é Cristo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meu amado Dudu, sabemos que você tem um grande chamado no louvor. E ontem foi impactante, foi demais, meu pastor. Foi demais. Na Reviver, né? A gente deu uma oportunidade ao nosso jovem Dudu. E Deus se fez presente naquele momento, lá naquele culto. E a gente queria escutar um pedacinho aí de um hino que você nos trouxe ontem. Não me lembro qual foi, mas eu acho que você sabe qual foi. Lembro. E você trazia aí um pedacinho desse hino aí para que esse povo aí escutasse aí o dom que Deus te deu, que é um dom lindo, um dom maravilhoso, que tem impactado vidas, tem salvado vidas, porque a gente sabe que o louvor, quando entra verdadeiramente dentro do coração de um jovem, de qualquer pessoa, faz uma grande diferença. E principalmente um jovem como você, cheio de Deus, e que exala essa presença diante de cada louvor que você entoa. Traz um pedacinho aí para nós aí. Amém, glória a Deus. Glória Essa a canção Jesus. vai dizer assim: pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Deus, aleluia. Realmente, glória a Deus. Realmente é uma letra para que um jovem que venha cantar venha mostrar que realmente nada mais além de ti. As drogas, prostituição, nada mais. Dudu, que maravilha. Querido, diante desse louvor tão especial, mas eu quero chamar aqui agora a nossa repórter, trazendo o nosso jornalzinho Tá Lascado Satanás. Roda aí o jornal. E na manchete de hoje, pastor vai expulsar o capeta do irmão. Ele grita tanto sai, que até a chapa dele saiu junto e ficou só. Vem o outro pastor, tome, pegou e empurrou a chapa dentro da boca dele de novo. Mas o cão saiu, a chapa voltou. Então tá lascado, Satanás. Isso aí, tá lascado, Satanás, porque o jovem Dudu é cheio da glória, da presença, do contato, meu Deus do céu. Dudu, vamos para os nossos momentos finais, considerações finais. Que momento precioso saber que tem jovens que guardam o seu corpo, né? Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não destrói, igual você estava falando aí, no sexo, na prostituição. Querido, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que honra, Dudu, que honra ter você conosco nesse 5º episódio da Reviver Cast. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, ser tu uma bênção até o dia do arrebatamento, né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Grande Dudu,
É uma honra ter te recebido É um prazer aqui todo meu. no ReviverCast, né? Palavras aí que eu creio que impactou vidas aí com esse grande testemunho de um jovem que se decidiu verdadeiramente viver a vontade de Cristo, né? Então, gratidão é a palavra a você. E Dudu sempre está conosco lá na Igreja Cristã Reviver, mesmo sendo de outra denominação, porque placa de igreja não vai levar ninguém ao céu, né? E temos essa comunhão com esse jovem Dudu. E muito obrigado, Dudu. Amém. Deus continue te fortalecendo, te abençoando, te fazendo prosperar abundantemente na presença do Senhor. Amém, meu pastor. Considerações finais, Dudu? Bom, é uma honra estar aqui nesse podcast. Eu creio que você será o primeiro de muitos. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Alain, meu amigo, pastor Leandro. Que honra ter vocês como amigo, como irmão, como líder, como pastor. E agradeço a Deus por essa rica oportunidade. A minha mãe que está em casa, um beijo. Aos meus amigos, Gabriel, Dimitri, todos vocês. É um prazer estar com vocês juntos nessa caminhada cristã. E agradeço a Deus por essa rica oportunidade no nome de Jesus. Meu pastor Leandro, mas também a gente não pode esquecer daquele IndicaCast. Eita, Temos aí o IndicaCast, Dudu. E se você tiver alguém em mente aí, nos indica aí para que a gente venha trazer aqui no nosso ReviverCast para trazer grande testemunho aí de vida, assim como o seu, para que pessoas venham ser impactadas. Então, indica aí, Cast. Isso, se tiver, querido, indica, se não, entra aí nos nossos comentários e coloca aí, queria ouvir tal pastor, queria ouvir tal jovem. Claro, nos ajuda, passa o contato dessa pessoa, passa aí por escrito, pastor Alain, pastor Leandro, o número da pessoa é tal, tem um testemunho maravilhoso, e a gente vai entrar em contato e vai convidar para estar conosco, tá? Também eu não poderia deixar de agradecer a nosso Impactos Estúdio. Se você quer gravar seu podcast, se você quer apresentar a tua empresa, se você quer também ter essa visibilidade onde essa empresa está crescendo muito, entra em contato, Impactos Estúdio, está aí à tua disposição, tá bom? Então, sem mais, queremos render graças ao Senhor por este momento. Eu quero ministrar as bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as mais ricas e doces consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua família hoje e até o arrebatamento da igreja. Quem crê e concorda, diga amém. Não tem quem indicar, Dudu? Tenho sim. Olha aí, Dudu tenho tem sim. quem indicar, rapaz. A minha própria liderança, Marcos Júnior. Rapaz. A sua esposa, qualquer coisa, contato já tenho, só vamos embora. Marcos, Aí. queremos tu aqui conosco, viu? Não indica aí que Dudu fez essa referência. Deus abençoe Amém. em Cristo Jesus.